Para desenvolver o trabalho N2 de engenharia de software, primeiro nós assumimos algumas premissas. Por exemplo, a empresa é especializada em desenvolvimento de software, possui estrutura organizacional definida e já possui uma IDE. Depois, nós definimos o escopo para cada interação, como pode ser visto no slide. Após essa fase, nós definimos os entregáveis de cada interação e também os critérios de avaliação objetiva de término de uma interação. Para mostrar nossa customização do RUP, nós dividimos ela em 4 partes, que seriam as 4 fases: concepção, elaboração, construção e transição. Dentro dessas fases, nós dividimos por disciplinas. Dentro de cada disciplina, nós mostramos quais atividades estarão presentes e por quem serão realizadas, que seriam os papéis. São necessárias práticas do XP, Extreme Programming, que estejam alinhados com a expectativa do projeto. Foi então tópicos de boas práticas que são positivas quando se pensado do foco em grupo. Para isso, então, foi escolhido 3 práticas para o melhor desenvolvimento em equipe. A propriedade coletiva. O código-fonte não pertence a um único programador. Qualquer um pode modificá-lo e aperfeiçoá-lo. É importante manter a cocriação. Portanto, a propriedade coletiva é um fator que deve ser considerado na filosofia de um projeto e adotá-lo como prática. Deve-se utilizar plataformas que possibilitem o uso de codificação múltipla e incremental por vários usuários. Semana de 40 horas. A programação simplesmente não irá render se o programador não estiver descansado e disposto. Um bom ambiente é importante para o desenvolvimento de qualquer trabalho. Mesmo que esta prática não tenha ação direta com o fluxo de trabalho ou como as atividades são desenvolvidas no dia a dia, ter uma equipe satisfeita e motivada mantém a continuidade de um bom trabalho e fazendo render as entregas. Padronizações. Se todo time seguir padrões pré-acordados de codificação, será mais fácil manter e entender o que já está feito. O uso de padrões é uma das formas de reforçar o valor comunicação. De todas as práticas adotadas, esta é a que mais entra no território de burocracia, visto que é necessário seguir padrões que, dependendo do utilizador, pode não ser trivial e acarretar em uma demora no processo. Entretanto, incrementa a facilidade de correção e modificação. O Manifesto Ágil procura humanizar os processos e evitar a burocracia. No primeiro item, a seleção das tarefas foi feita visando o resultado esperado na entrega final. Nas primeiras interações, foi selecionado entregáveis onde já dessem uma boa visão do negócio do projeto, já as demais voltadas ao código e ao manual. Já na parte do software funcional, em vez de documentação, o projeto pecou um pouco, pois em todas as interações possuía algum documento como entregável. Mas seu lado positivo é que na relação programa-documentação é desempenhado muita energia no desenvolvimento do código e não só da documentação. Na parte de colaboração do cliente, em vez de negociação por contrato, podemos mostrar ao cliente o andamento do software, pois há entregáveis em todas as interações, com isso fazendo o acompanhamento das expectativas com o software final. Agora, as respostas à mudança devem ser feitas de acordo com as necessidades do cliente e devem ser incorporadas antes ou durante a interação, claro que com uma avaliação para não atrapalhar o planejamento da interação. Para calcular o ponto de equilíbrio da empresa, foi estipulado premissas de funcionários, gastos com estruturas, aluguel, condomínio, internet e licenças. A empresa conta com um quadro de 10 funcionários, sendo desses 10, 6 programadores, 2 vendedores e 2 administrativos, com uma folha salarial de R$ 42 mil. Gastos fixos com condomínio, aluguel, telefone e internet, avaliados em R$ 12.600.
Contudo, a empresa possui 5 tipos de programas, onde 4 são pré-configurados e um programa sob medida. Após a análise do ponto de equilíbrio, ficou constatado que é necessário vender pelo menos 4 softwares ao mês que renda pelo menos R$ 66.900, assim equiparando as contas para não ter prejuízos. Para que o valor mínimo para não ter prejuízo seja alcançado, é necessário que todos os softwares sejam entregues sem nenhum atraso, visto que atrasos na entrega de softwares geram uma multa de 15% sobre o valor total. Antes de incorporar alguma metodologia diferenciada, a empresa sofria com pelo menos metade dos projetos atrasando, geralmente gerando multas de 30% sobre o valor faturado no mês. Com a utilização da metodologia RUP, a estimativa é que os projetos sejam entregues dentro do plano de prazos, assim melhorando o faturamento da empresa e o ponto de equilíbrio para o valor mínimo. O gráfico de Pareto é utilizado para identificar problemas e tem como sua base que 80% dos problemas são gerados apenas por 20% de ocorrências. Ficou constatado em nosso trabalho que 80% dos problemas eram gerados apenas por um problema, que era campos não validados. Com Pareto é possível verificar qual os maiores erros e mitigá-los, assim tendo uma menor incidência com os primeiros testes. Nós concluímos que o RUP, em muitos aspectos, se assemelha com a metodologia ágil. Uma das diferenças é que no RUP, o nível de enfoque de cada disciplina dependerá da fase, enquanto na metodologia ágil tem interações em todas as suas etapas. Outra diferença é o escopo. No RUP ele tem que ser bem definido e nos processos ágeis o escopo não é definido previamente. Ambos os processos procuram a redução de riscos, com sistemas de forma incremental. Segundo Tássio Haddad, para o RUP ser considerado uma visão ágil, só precisaria reduzir o foco de cada fase e interação e deixar a definição mais aberta.